Boa tarde, galera do Sucudecor. Vou fazer a externa hoje para mostrar como que as minhas plantas ficaram depois da chuva. Falei para vocês que realmente só choveria por 2 dias aqui em São Paulo e foi exatamente isso que aconteceu. Então choveu quinta e sexta e hoje, que já é sábado, amanheceu com sol e não tem previsão de chuva mais por esses dias. Bom, vamos começar por aqui, por esse canto. Não vou mostrar todas, mas vou mostrar mais como que fica a textura delas, que elas ficam realmente mais voltadas para cima, mais coloridas também, por conta da chuva e por conta desse frio que agora está aqui em São Paulo. Aí eu vou começar com essa híbrida aqui. Fica bem, com as folhinhas bem para cima e bem duras, tá? As pessoas que às vezes me perguntam, né, Agnes, por que as suas plantas têm as folhas tão duras, duras não, mas tão grossas, né? Porque pelos vídeos e pelas fotos dá pra notar que a folha tem uma grossura diferente aí, de acordo com as regas, tá? Com as regas e com a quantidade de sol que elas tomam. Como eu tenho um cultivo de menos regas e mais sol, elas acabam por engrossar mais. Então, plantas suculentas, além delas precisarem de sol, que eu sempre bato na mesma tecla, a grande maioria precisa de sol. Tem algumas que não, obviamente, a órtias, às vezes algumas díquias, outras plantas, né, em si. Às vezes não precisa de tanto sol, uma meia sombra dá, ou às vezes elas vivem bem até na sombra. A grande maioria que eu tenho, na realidade, vamos dizer, das minhas plantas, são 80% delas, todas precisam de sol. E aí o sol que faz esse endurecimento de folhas aí, esse engrossamento de folhas também, menos regas e mais sol, tá? O sol em si, porque o que acontece? Quando elas não têm fonte de água, elas mesmas, acho que creio que mudam a biologia delas, acumulam mais água e aí elas conseguem sobreviver mais tempo sem a água, né? Porque são plantas de vaso, então elas não têm de onde tirar essa água, a não ser da água que eu coloco ou da água da chuva. Então elas se adaptam e elas acabam engrossando para conseguir sobreviver sem essa água que eu não dou para elas diariamente. E aí são plantas, na realidade, um pouco menos suscetíveis a fungos, a cochonilhas de raiz. Eu noto isso daí, tanto que eu já falei nos meus vídeos que as minhas plantas não têm cochonilhas, e não tem mesmo, tá? Não é conversa não, elas não têm incidência de cochonilha, nem a cochonilha que fica em cima, pulgão, e nem a de raiz. Nessa última florada que eu tive delas, né, durante esse ano inteiro, na realidade, eu não tive nem cochonilha nas flores. Nas flores não me deram cochonilha, que normalmente dá, mas elas não deram nas folhas. Nas flores desse ano também não. Aí aqui eu tenho a Afterglow, que tá bem durinha. A Afterglow eu vou trocar ela de vaso aqui, nesse período que tá aí, que eu estou de férias, vou trocar ela de vaso. Vou ver se eu consigo gravar com vocês. Tenho esse vaso aqui, que tem várias aqui, tem a Albieri, tem a Morning Light, tem o Runiones. Essa aqui, ó, deu uma crescidinha, que é a Dona Blue Aeron. Esse vaso aqui, vocês vão escutar barulhos externos, tá, pessoal? Porque eu tô fazendo externa e aí desse jeito não tem como não ficar sem barulho. Eu vou tentar amenizar. Então agora eu vou dar uma parada na gravação e vou retornar. Aí o carro do óleo, que tá atrapalhando a minha gravação, e vou falar pra vocês aqui o que, porque eu gosto de passar todas as diquinhas que eu faço com as minhas meninas, né? Não sei se vocês notaram que eu mudei as minhas Echeverias agavoides de lugar. Aqui elas estão, deixa eu vir mais pra trás, elas estão aqui, ó, em cima do carretel, né? E elas ficavam ali, ó, onde elas tomavam sol basicamente o dia inteiro. Mas o que eu notei? Que as minhas agavoides não estavam tendo um crescimento, né? Elas ficavam muito estagnadas por essa questão que eu falo pra vocês, pela minha forma de cultivo
elas acabam, como elas pegam muito sol, elas acabam compactando mais e o crescimento é mais lento. E o crescimento de agavoides já é um crescimento normal delas ser um pouco mais lento que de outras plantas. Então eu mudei aqui elas para essa área aqui. Essa parte aqui onde elas estão, elas pegam o sol da manhã, tá? E aí eu resolvi deixá-las aqui e eu notei que agora o crescimento delas deu uma melhorada. Porque elas tomam aí o sol da parte da manhã, mas da parte da tarde elas não ficam naquele solzão. Então eu tô notando que elas estão, eu tô conseguindo ver um maior e um melhor desenvolvimento delas. Porque eu quero também plantas, eu gosto das compactas sim, mas eu quero que elas crescem também. Não quero que elas fiquem eternamente pequenas. E aí então eu fiz essa mudança. Então é uma dica aí, a turma que às vezes fala, ah, minha planta não cresce, vê direitinho aí onde você está deixando ela. E se a planta já é uma planta que tem um crescimento mais lento, no caso das agavoides, elas têm naturalmente um crescimento mais lento. Eu deixando elas somente na parte que bate sol o dia inteiro, esse sol compacta muito elas, engrossa e aí o crescimento se torna mais lento ainda do que o usual. Então por isso que eu mudei elas para cá, para esse lado, tá? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto delas. Elas ainda estão com o substrato molhado dessa chuva, então elas estão amando, né? Todas que estavam com as folhas um pouco mais moles aqui na parte de baixo, endureceram essas folhas, que a agavoides é uma das que eu quase não molho, então elas amaram essa chuvinha aqui. Muitas, ó, que nem no caso dessa agavoides aqui, a Ebony, ela estava um pouquinho menor, deu uma crescida, a corderói também. Vocês não vão notar, mas eu noto assim, coisa mínima, porque eu sou muito observadora na questão das minhas menininhas. E aí, algumas estão mais estressadas por conta desse frio que está agora, mas o que a gente veio falar é sobre a chuva, né? Então é isso, elas cresceram, essa Ebony aqui deu uma crescida, a Romeu também, bem singela, mas deu. A lipstick ainda não está totalmente com a raiz pega no solo, porque ela veio sem caule na realidade, ela veio só com a raiz aparente, e aí eu coloco ela de uma forma que aquela terra tenta envolver a raiz dela, né? Então ela ainda está meia solta, meia presa. Tanto ela como a Ebony como a Romeu vieram da mesma forma, mas as outras duas já estão mais fixas no solo, a raiz já fixou no solo e a lipstick ainda não. Acho que eu falei o nome dela errado, perdão. Olha, que nem eu falei pra vocês, a multífida agora tá aparecendo, ó, tá ficando mais bonita, cresceu também. Deixa eu ver outra que eu notei crescimento. A Dona Sirius deu uma crescida e essa daqui também, que é uma híbrida que eu comprei no Garden, lá no Garden não, no Ceagesp. Pessoal, por a semana que vem, talvez eu vou dar um pulinho lá no Ceagesp, porque minha irmã tá atrás de bambu, daqueles bambus chineses, e lá que a gente conseguiu achar esse bambu, e daí ela me chamou para mim no Ceagesp, como eu estou de férias, eu vou aproveitar, porque lá para mim é um paraíso. E aí eu vou fazer outro vídeo, dessa vez vou fazer um vídeo na posição certinha, horizontal, que aí reclamaram bastante do primeiro vídeo, que foi na vertical, 1000 perdões. Mas foi o meu primeiro vídeo em externa, então eu fiquei super nervosa e eu acabei esquecendo de virar o vídeo. Mas provavelmente aí por semana que vem aí eu vou fazer essa externa de novo aí pra vocês. Pra quem também não viu o primeiro vídeo vai estar vendo. Eu vou filmar melhor as barracas agora dessa vez, se me deixarem no caso, né? Bom, aí aqui eu tenho essas aqui, a Dr. Cornelius, que é essa rosada aqui. Olha como é que ela tá ficando mais rosada ainda. Ela fica mais ainda, tá? Quando ela tá seca e com esse frio. Esse vaso aqui também, que ó, Echeveria Autumn Flame estava meio... Ela estava meio com as folhas murchas, agora as folhas dela estão todas durinhas. Essas também. Ainda tem água ali na Dona Saint Germain. Essa Echeveria aqui, ó, eu tinha decapitado. Foi a que eu falei pra vocês, que ela tava com o caule podre. Eu já coloquei ela na terra de novo, porque não sei se vocês lembram que eu falei que ela, como ela tava, o caule dela estava apodrecendo sem eu ver, ela estava com raízes aéreas, então ela cicatrizou. Eu aproveitei que ia chover, que eu sabia que ia chover, e aí antes de chover eu coloquei ela na terra, como ela já tinha raiz, já tinha cicatrizado aquele ferimento, e agora ela já tá, ó, o miolo já tá ficando duro, ó.
Aqui as pontas estão um pouquinho mole, mas o miolo já tá ficando duro. Sempre falo para vocês, notem o miolo das equevérias, para ver como que tá a saúde da planta ou não. Essa daqui também tá bonitona, essa aqui deu uma revigorada. Bom, no geral todas vão dar uma revigorada, né? Tem muitas plantas aqui que eu vou mexer nos vasos, já decapitei algumas que eu mostrei para vocês. E ainda tem mais duas ali que eu creio que eu vou decapitar, mas umas duas... De 5 a 6 eu vou decapitar ainda, aqui das que estão aqui que eu estou vendo. Algumas porque o caule está muito longo, ou outras que eu noto que a planta não está tendo um bom desenvolvimento. Eu vou tirar da terra. Se mesmo assim eu ver que não tem nematóides nem nada, eu sei que a planta não está tendo um bom desenvolvimento, eu vou tirar, porque eu quero que melhore, mesmo que demore para vir as raízes. São plantas de bom tamanho, então eu sei que dá para fazer esse procedimento. Não é aconselhável, mas eu sei que dá. As minhas agavoides, as outras que ficaram, que eu também tirei e deixei deixei ali na bancada. Aí aqui para cima, essas ficaram todas na chuva, tá? Das que eu tirei foi somente as agavoides. Todas as outras eu deixei na chuva. E elas adoraram esses 2 dias de chuva. Até esse vaso aqui que eu costumo tirar. É um vaso que tem plantas as folhas delas são bem grossinhas. E aí eu sempre tiro porque eu tenho medo delas apodrecerem, né? A Green One mesmo, ela tem o costume... Green One é essa daqui, ó. Ela tem o costume de... Aquela do canto ali, esquerdo. Ela tem o costume das folhas ficar translúcidas, né? Que é quando tem excesso de água na terra. E ela, dessa vez eu deixei na chuva. Eu falei, já faz um bom tempo que eu não rego, eu vou deixar na chuva. A híbrida da mandala, maravilhosa. Aí aqui tenho a dona Letícia, aquela híbrida minha. Aqui a Cenisa. Essas aqui que eu já falei pra vocês. Esses vasos da parede, independente de chover 1, 2, 3 dias ou um mês, eles ficam na chuva. Eu acho que pela questão que são de cerâmica, ou eu não sei se elas já acostumaram com a quantidade de chuvas que toma, a planta vai se acostumando, né? Esse substrato também é um substrato aí mais drenável que está nelas. Na época eu fazia uso da terra com areia. E aí foi o substrato que ficou. Elas aguentam bem aí, então eu fico tranquila com elas. Muito difícil apodrecer suculenta nesses vasos. Também acho que pela posição em que eles estão, né? Porque como eles estão na parede, se cai uma chuva na vertical, dependendo da direção que toma, não bate nelas. Porque às vezes eu noto que as plantas que estão aqui no chão molhou e elas que estão na parede não estão molhadas. Então tem essa questão também. Aí elas estão também todas muito revigoradas e muito bem. Eu vou filmar os bebês ali. Eu vou filmar algumas do muro ali. Deixa eu mostrar as grandonas aqui no chão. Olha. Pessoal, para quem gosta de aórtias, vou mostrar um vaso aqui que não tem só aórtias, tá? Tem aórtias, tem aloés, tem calanchoes, tem até uma roxinha aqui, meia rosinha, que eu esqueci a espécie dessa planta. Pra falar pra vocês que eu não tenho, eu tenho acho que uns 5 vasos só dessas espécies que eu sei que gostam de um tempo com meia sombra, então elas ficam ali na parte de baixo do meu jardim, tomando menos sol, e quando chove eu deixo elas tomarem a quantidade de chuva que chove, elas também tomam, tá? Porque como eu quase não molho. Olha, quem é apaixonado por aórtias aí, ó, vai se deliciar com esse vaso. Esse é um dos, tá? Um dos, eu tenho plantinhas. Só que eu sou péssima com nome de aórtias, de agáveos, de aloés, eu não gravo, tá? Fiz esse mix porque eu notei que elas gostavam do mesmo tipo de habitat e elas amaram ficar aqui. Aqui tem essa esteria, né? Ó, eu tenho até que arrumar esse vaso porque tem muitas aqui que elas criaram aqui um habitat
tão delas assim, que elas foram se multiplicando, multiplicando, multiplicando e dominaram o vaso. Quando eu montei não tava assim não, tava tudo bem mais separado, mas aí agora elas dominaram esse vaso aqui de uma forma que tem até planta escondida aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Essa espécie de aortia é daquela gordinha, minha amiga me deu uma muda dela quando foi, olha que lindinha. Ela é bem gorduchinha nas pontas. Aí eu tenho espécies misturadas aqui de aortias. Tenho essa calanchoe, acho que é a Marnia iraniana. Tenho essa aloe, que eu acho que é a aloe brevifolia. Tenho bastante plantas aqui. Essa espécie aqui, ó, que eu esqueci, ela é uma, se não me engano, é uma bromélia, tá? Mas ela se adapta muito bem aí a esse tipo de cultivo. Ela gostou aí de ficar com essa turminha aí. Aí aqui as grandonas que amaram. Olha a minha gila ali, é a minha gila mamãe. É a mamãe de todas as outras gilas que eu tenho. Outra turma que gostou dessa chuva aí foi os aiônios, mas meus aiônios ainda não estão tão bem quanto eu gostaria que estivesse. Vou arrumar eles agora, e aí vou replantar e tudo mais, dar um trato na terra para eles ficarem melhor, tá? Essa daqui, lindona. Deixa eu passar pra cá, devagarzinho. Aí aqui eu tenho esse, creio ser um Packington, veio da minha amiga. Ele é mega prolífico, tá? Ele já tá, veio um só, mas ele já tá cheio de bebês, eu não sei o nome dele. Mas ele também adora essa chuva aí, apesar de eu não regar ele muito, mas a terra dele seca muito fácil, o substrato que eu coloquei nele, não me lembro qual foi. A Crispate ficou na chuva, ó, pra quem me pergunta sobre as branquinhas. Todas essas aqui que tem pruína ficaram na chuva, tá? Eu não tirei. A Crispate cresceu, que não estava desse tamanho. Olha que linda. Tá na chuva. Pra quem falou que não podia chover nela, ela tá aí na chuva. Sempre. Eu fiz um teste com ela desde o começo que ela veio pra mim, que já faz bastante tempo que eu tenho Crispate. E aí eu vi que ela ficou na chuva tranquila, não apodreceu nenhuma folha. Diferente de outras suculentas, que um pouquinho que você deixa na chuva, você já nota apodrecimento de algum caule, de alguma folha, e aí ela ficou. Sempre quando chove, ela fica na chuva. É muito difícil tirar ela da chuva. É mais fácil tirar a Laue da chuva do que eu tirar a Crispate. Aqui tá o White Prince do lado da Crispate, ó, tá as três. A Crispate, a White Prince e a Laue. Laue também ficou na chuva. Teve uma moça que me perguntou nos comentários referente à lilacina, se eu tiro da chuva, porque a lilacina é uma plantinha também clara, que nem essas, né? E eu falei pra ela, eu não tiro não. A única que eu tirava mais da chuva era a Cante, porque a Cante ela tem umas folhas bem grandes, né? E aquelas folhas lá, conforme chove, ela vai ficando totalmente sem a pruína, né? Que protege ela. Então aí a Cante eu tirava, essas outras eu não tiro não, elas ficam na chuva quando chove, porque eu sei que elas gostam dessa água. Pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique no sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Até mais!